Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui, mais um dia de evento. GRC Talks, né? Fizemos o primeiro dia ontem, falamos um pouquinho a respeito de maturidade em GRC e implantação de uma ferramenta, com o apresentador Eduardo Matos, um cara fantástico, de um conhecimento gigantesco, e outros participantes. Vocês viram aí na apresentação inicial, com uma música gostosa, né, tocando no fundo. Estava até batucando aqui um pouquinho e a hora que apareceu a tela eu fiquei um pouco sem graça. Espero que vocês gostem do evento de hoje. O evento de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre riscos, fatores de riscos e seu impacto na mudança de gestão. Tá bom? Um tema um pouquinho mais focado do que ontem. Ontem era um tema um pouco mais abrangente. Eu vou aproveitar, né, que a gente está fazendo um link de um dia para o outro aqui e vou conversar, fazer pelo menos uma pergunta para eles a respeito do que eles acham do tema anterior. Tá? Mas, antes de tudo isso, antes desse conhecimento todo, antes desse papo leve, com conhecimento pesado, como a gente costuma dizer em todos os webinars, em todos os eventos da Perinity, eu vou apresentar, né, os meus amigos participantes aqui do GRC Talks de hoje. Tá? A gente tem a presença aqui do Eduardo Pardini, Crossover Brasil. Eduardo, fica à vontade, meu amigo, faça a sua apresentação. Então, aqueles que não me conhecem, eu sou sócio da Crossover. A Crossover é uma empresa de consultoria, é uma empresa de escola de negócios. Agora nós temos a nossa parte tecnológica, que é a parceria com a Perinity, de levar soluções, essas soluções aí que são soluções inteligentes para a organização. Bom, eu tenho me falaram que eu tenho mais de 43 anos de vida profissional. Eu ainda estou fazendo essa conta porque eu não acreditei nela, eu achava que era um pouco menos, mas aí quando eu lembro que eu fui a primeira ou a segunda equipe de trainees da Coopers Library, quando ela chegou no Brasil, eu imagino que deve ser isso mesmo, né? Sou professor da FAI, a FAI fica em Curitiba, dos cursos de MBA, também da Escola de Negócios de Trevisan, aqui em São Paulo. Sou membro estatutário do Comitê de Auditoria da Casan, lá em Santa Catarina. Dou os treinamentos da Crossover, ajudo nos projetos de consultoria, ajudo nos projetos de tecnologia, e quando sobra um tempinho, eu agora estou fazendo todo um estudo sobre navegação, né? É um novo projeto aí meu para Crossover, né? Começar a sair, a velejar aí pelo mundo, mas quem sabe um dia. Mas estou aqui com o maior prazer de falar com vocês sobre riscos e fatores de risco. Bacana, bacana. Obrigado pela presença, a gente agradece aí por você ter aceito o nosso convite para trazer todo o conhecimento que tu tem. Agora, eu vou apresentar o Clésio Alcântara, também já é um frequentador assíduo aqui dos nossos bate-papos. O Clésio, que é da Unimed Rondonópolis. Clésio, fica à vontade. Boa tarde a todos, né? Eu venho de um trabalho na frente de gestão do agronegócio, né? Aí, nos últimos 6 anos, eu tive em consultoria de gestão, então, trabalhando com risco, controle interno, processos e auditoria. E aí, agora, nos últimos 12 meses, eu estou aqui na Unimed Rondonópolis, e um dos trabalhos que a gente está fazendo é a implantação da área de gestão de risco. Bacana. Obrigado, Clésio. Peter, é um prazer tê-lo aqui, é a primeira vez que você participa conosco. Espero que a gente possa fazer outros eventos, outras lives e contar com a tua presença. Por favor, pode se apresentar. O Peter é da KPMG. Obrigado pelo convite, Roberto, o time da Perinity. Uma honra estar aqui com o Pardini. 43 ou mais ou menos isso, a gente tem uma faixa de erro aceitável ali, como ele disse, é normal. Eu tenho também uma
uma experiência em Big Four ali, vou dizer assim, talvez não tão, né, inicial como o Pardini colocou lá na formação, mas comecei ali já faz seus 16 para 17 anos nesse mundo de consultoria e auditoria. Um pouquinho antes disso, tenho aí uns 9 para 10 anos de análise e desenvolvimento de sistemas, então trabalhei bastante com essa parte tech, quando era bastante rudimentar ainda, né? Hoje a gente tem a tecnologia, a gente vê aqui nos sistemas e em todas as ferramentas que a Perini te coloca, que eu nem sonhava de perto com isso lá no passado, quando eu comecei a desenvolver, né? Hoje a gente tem aqui uma facilidade em trabalhar com tecnologia no nosso dia a dia, que é inimaginável pensar isso diferente nos dias de hoje. Olha só, a gente está falando de um conceito, a gente vai debater um pouquinho mais, que é o conceito de risco, ou fator de risco, que não nasceu ontem, né? É um conceito que ele vem aí acho que desde que o universo é universo, o mundo é mundo, na verdade, né? Mas é isso, é um prazer estar aqui, tá, pessoal? Sou da KPMG, não coloquei aqui, né? Sou sócio, né, de uma área que a gente tem aqui de Emerging Techs e de GRC Tech. Então tem bastante fit com o que a gente vai debater aqui. E com a parte de Tech Risks também que a gente coloca dentro da KPMG, ou seja, né, um pouquinho do que a gente colocou ali, risco para tudo. E aí, parafraseando, ou quase, nosso amigo Pardini ali, né? Tudo esse monte de anos que eu coloquei ali cabe em 23, que é o que eu tenho hoje, de idade, mais ou menos. Brincadeiras à parte ali, pessoal, um pouco mais de 20 anos. Que eu deveria ter pintado a minha barba ou ter tirado, deixado só para poder mentir igual a vocês. Note que assim, não é mentira, a gente tem um erro tolerado. E o erro tolerado ele tem uma variação de 20 anos, mais ou menos, entendeu? É uma margem, então. Exato, é isso aí. Antes de eu agradecer a presença de todos que estão aqui no nosso evento, no nosso GRC Talks de hoje, eu queria que você baixasse só um pouquinho sua câmera, Peter, para eu fazer uma provocação. Olha lá, ó. Aprender, transmitir e ensinar. Tem risco em não transmitir? Pô, será que tem risco? Eu não sei, hein? Não tem risco em não transmitir. Acho que o risco maior aqui é o não transmitir. Eu vou devolver a provocação aqui. O não transmitir é o nosso maior risco. Não, foi o que eu perguntei. Se tem risco em não transmitir. Tem muito risco em não transmitir. Eu vou citar um deles aqui. Será que a gente perpetua como, quem sabe, humanidade se a gente não transmitir conhecimento? Uhum. Com certeza. Eu vi a camisa, gostei bastante. Por que eu falo isso, né? Porque toda vez em que a gente vai explicar dentro da própria Perini, porque a gente tem uma academia Perini, eu costumo citar exemplos muito simples, muito práticos para a equipe interna, tentando mostrar riscos em pequenos detalhes, que tudo tem risco, tudo tem controle, e assim vai, né? Mas vamos deixar isso para o nosso bate-papo. Pessoal, obrigado a todo mundo que está aí assistindo o nosso evento. Eu sou Roberto Oliveira, sou o head da consultoria de serviços da Perini, e vai ser um prazer fazer mais esse bate-papo aqui para vocês. Tá bom? Não estranhem se eu olhar um pouquinho aqui para o lado, é que a posição das câmeras e o jeito que a gente colocou aqui o layout, o Pardini está de um lado, você está do outro e o Cléber está embaixo. Então, pode acontecer de eu movimentar, ficar estranho aqui, tá bom, pessoal? Mas o que importa é o conteúdo. Parece que você escutou antes de você entrar na sala, viu, Peter? Porque a primeira provocação que eu queria fazer, e vou começar essa provocação aqui com o professor Pardini, é o seguinte: dá-se a impressão que com o advento do COSO, lá em 2017, de que fatores de risco era algo extremamente novo. Algo que a gente sabe, né, pelo menos as pessoas que estão aqui participando, devem ter esse conhecimento, algo que não é verdade. Pardini, você pode fazer para a gente essa abertura, fazer essa introdução ao tema fatores de risco? Posso, claro, lógico, com o maior prazer, não é? É um pouco daquilo que o Peter estava dizendo. Fator de risco faz parte de um processo de gerenciamento de risco,
desde que o mundo é mundo. Logicamente que a forma estruturada de se fazer isso vem depois que nós começamos a estruturar todo esse processo de gerenciamento de risco. No passado, e quando eu falo no passado, século passado, pessoal, anos 80, quando se falava de gerenciamento de risco dentro da organização, o gestor de risco era a pessoa que cuidava dos seguros da empresa. É ele que fazia a gestão de risco. Na realidade, o risco era só visto no processo de compartilhamento daquele risco, que é uma das respostas do risco. Agora, quando se fala de fator de risco, ele não é nenhuma novidade. Se nós buscarmos dentro dos processos de engenharia, o diagrama de Chikawa, o espinha de peixe, seja lá como for, nós já trabalhávamos há muito tempo dentro deste processo de identificar quais são as causas daquele risco. Porque o risco, propriamente dito, ele não é tratável. O risco está sempre relacionado a um objetivo. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho o risco de não alcançar este objetivo. E a partir do momento que nós compreendemos esse risco, eu preciso conhecer as suas causas. Lá no ICI, a gente traz até uma analogia, que eu não gosto muito. Agora, tudo bem, eu emagreci, estou até gostando dessa analogia. Porque eles traziam o seguinte, olha, o risco é você ter uma doença cardíaca. Agora, por que você vai ter uma doença cardíaca? Já começava assim, você está com sobrepeso, você tem pressão alta, você tem colesterol alto, você é fumante, você é sedentário, você é professor, você é auditor. Então, já começava com esses fatores de risco, porque é isso que nós tratamos, né? É o fator de risco que nós conseguimos tratar. E isso acontece também dentro de uma operação. Então, assim, se a gente for falar que o fator de risco começou a se falar em 2017, quando da revisão da estrutura de riscos corporativos do COSO, não, isso não é uma verdade, porque desde pelo menos o ano de, acho que 82, se eu não estou enganado, acho que 82, nós já tínhamos essa visão quando do COSO controles internos. Né? O COSO, a primeira estrutura do COSO já tratava disso. Então, esse processo de fator de risco, ele já está dentro das nossas corporações e organizações há muito tempo. É que nem compliance. O pessoal acha que compliance, que é um risco de eu não ter a atitude de conformidade legal, né? Acontece no Brasil depois da lei anticorrupção. Ou nasce aí, não é verdade. Até porque a lei de anticorrupção ele fala de integridade, não fala de compliance. As pessoas confundem compliance com integridade. Não é verdade. Agora, compliance nasce, pelo menos da forma como a gente está estruturado, lá nos anos 40, nos Estados Unidos, com as primeiras agências reguladoras, depois da quebra da Bolsa de Nova York. Então, assim, o fator de risco sempre esteve presente, não da forma estruturada como nós falamos dos últimos 20 anos, mas ele sempre esteve presente na nossa operação. Não se gerencia risco, se gerencia o fator de risco, se dá a resposta e o tratamento para o fator de risco, para que o risco não se materialize. Né? Bacana. Agora eu vou deixar você complementar, Peter. Uma vez que você começou com o tema lá, fica à vontade, amigo. Você vê, né? Eu acho que, né, a gente entende bastante. Acho que de fato ali o Pardini foi muito cirúrgico, né? Acho que virou, posso dizer, talvez tema em voga, tema atual, fator de risco no Brasil depois de grandes operações aqui de corrupção. Mas a verdade, né, que desde o advento lá da SOX, que foi esse evento de Nova York que o Pardini colocou, começo de 2000, a gente tinha, né, eu costumo dizer que a gente tinha, mais ou menos, quando a gente tratava de risco, a gente tem uma analogia com um pêndulo. O que é uma analogia com um pêndulo? Ele ficava muito voltado, por exemplo, para o meu lado esquerdo. O que é esse ponto? Eu queria crescer e expandir, mas sem controlar. Então eu tinha um apetite imenso a riscos, desde que eu crescesse e expandisse.
que aconteceu no momento subsequente? A gente viu alguns escândalos, alguns envolvimentos, enfim, tudo isso que aconteceu, e aí a gente passou por um fator regulatório muito forte, que foi a Sarbanes-Oxley, que é a SOX, e aí ela trouxe o pêndulo completamente para o outro lado, onde de fato a gente enrijeceu, a gente tornou muito duro, muito difícil o tipo de trabalho e quase não se ganhava tração falando do ponto de vista de negócios. E de lá para cá a gente aprendeu, e aprendeu a colocar isso de uma maneira que ele fique mais alinhada, de uma maneira mais vertical nesse alinhamento, que é o quê? Eu preciso atuar no meu negócio, mas eu preciso saber quais são os riscos. E como que a gente chama isso hoje, né? Além de todos os fatores que possam levar a um risco e de como eu vou fazer o meu negócio expandir, é qual o tamanho do meu apetite a conviver com isso tudo? Qual é o tamanho do meu estômago? E aí vou usar lá a metáfora talvez do médico que o Pardini colocou lá, né? Enquanto tem, né, você é fumante, está acima do peso, não pratica esporte, gostei bastante, vou começar a usar, pedir licença poética e literária aqui. Você é auditor, então olhando tudo isso daqui, né? Qual é o seu apetite para viver mais 2, 3, 4, 5 anos? O que você está disposto a fazer para isso? Então, quando a gente olha por essa ótica, a gente equilibra o pêndulo de uma forma bastante atual. E vejam, hoje, a gente está falando em 2022, a gente vê diversas organizações exponenciais falando de tech, falando de fintech, são startups e tudo mais. E o que mais se vê, quando você olha para a estrutura organizacional e administrativa, riscos. Como é que eu controlo essa coisa toda? Porque é muito fácil, entre aspas, criar um foguete. Agora, como eu lanço isso em segurança? Como é que eu vou pousar isso? Como eu vou trazer a galera de volta? Isso tudo tem que ser pensado, tá? Então, acho que a emenda aí, se eu puder contribuir algum pouquinho aí com o que o Pardini deixou aí, tá? Tá bom. Eu vou trazer um pouquinho o Clésio. Clésio, eu sei que o amigo vai lançar aí um livro falando de controles internos. E aí eu vou trazer uma provocação para ti, que é o seguinte: como que a gente pode relacionar fatores de riscos e controles? E aí, depois disso, eu vou deixar aberto para que vocês três possam falar a respeito do relacionamento de riscos com fatores de riscos e depois de riscos, fatores de riscos com a estratégia da corporação. Pegando já aí o que o Pardini e o Peter já falou, né, na parte histórica aí de toda essa situação, os fatores hoje estão muito, por exemplo, a gente pode trabalhar ele muito relacionado a premissas. A premissas, por exemplo, a gente pode trazer para uma questão mais prática, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde, né, regulamentou, determinou a RN 443, alguns requisitos que tenha que se fazer o gerenciamento de risco. E aí, dentro disso, ela determinou algumas categorias, né? São 5 categorias, quem está acompanhando vê isso. E aí a gente começa a identificar, a classificar esses riscos dentro dessas categorias. Depois disso, o que a gente faz? Começa a analisar, igual o Pardini falou e o Peter falou, a gente começa a detalhar mais esses fatores de risco, né? E aí a gente começa a fazer as classificações dentro de um conceito metodológico. E a partir desses fatores a gente começa a analisar. Esses fatores estão ligados a categorias, que aí a gente consegue racionalizar os objetivos, né? Riscos de subscrição, tá? Parte de insolvência lá, questões financeiras. Quais são esses fatores? Então dá um direcionamento às categorias que está amarrado a uma lei. Então, fatorando isso, a gente vai vir lei, as categorias, os fatores, né, com identificação dos riscos, logicamente, os fatores, a gente acaba classificando isso. E aí determina, esses fatores vão ajudar muito a gente a determinar o apetite, baseado em métodos também técnicos, né, de pontuação de risco. Então, aí, a partir disso é que a gente consegue, baseado nos fatores,
definir quais que a gente vai trabalhar, né, e executar. Então, os fatores, ele é extremamente importante para determinar o apetite, se a gente balizar isso também por grau, e aí sim sair com as estruturas de implantação. Então, hoje, o fator dentro desse intermédio metodológico, né, desde alguma coisa que regulamenta, ou pode ser estratégica, né, ou pode ser gerencial, né, não necessariamente por força de lei, mas a gestão de risco hoje, ela eu creio que ela tem um grau de importância já parelha com o mapeamento, né, já derivada também do mapeamento, que pode ser uma outra frente que vai dar uma clareza melhor para me identificar os fatores daquele risco ali. E igual o Pardini falou, e a gente acaba atacando isso de forma prática mesmo. Então, fechando, né, numa frase, os fatores auxiliam demais na determinação do apetite e das ações que a gente vai desenvolver. Lógico que ele vem todo direcionado, dependendo da situação, todo direcionado numa parte de cima, regulatória ou não, gerencial ou não, e aí a gente vem. Então, entender hoje os fatores de risco e onde ele está no meio do método ou do desenvolvimento é extremamente importante, facilita muito isso. Pardini, você quer relacionar o risco, os fatores de riscos com a estratégia da corporação? Sim, eu só quero complementar isso que o Clésio falou, e que você justamente falou dos controles internos em relação aos fatores de risco, né? Então, quando o controle interno nada mais é do que uma das respostas ao risco. O risco, você pode dar 4 tipos de... Bom, vamos voltar um pouquinho rapidinho. Um processo de gerenciamento de risco, eles são três atividades básicas. Eu vou identificar o risco com base nos objetivos, eu sempre tenho que ter objetivo para entender quais são os riscos. Uma vez que eu identifiquei os riscos, eu vou conhecer as causas do porquê que aquele risco pode se materializar. Conhecendo as causas, que são os fatores de risco, eu vou ter que fazer uma avaliação, uma medição. A leitura do risco ela é sempre matricial, probabilidade vezes impacto vai me dar o risco bruto. Risco bruto é aquele risco sem nenhum tipo de mitigação. A partir do momento que eu conheço o risco, a magnitude do fator de risco e comparo ao apetite a risco da empresa, eu já vou definir qual é o meu tratamento. Porque o grande objetivo da gestão de risco é permitir que a empresa ela possa fazer a gestão dos seus riscos dentro dos níveis aceitáveis. Quais são esses níveis aceitáveis? É o nível relacionado ao apetite a risco que foi definido pelo conselho, que foi definido pela alta gestão. Então, nós fazemos essa comparação. E aí, eu vou fazer o tratamento. Quando eu tenho a probabilidade, porque aquele fator de risco é um fator interno, eu posso utilizar um controle interno. Porque o controle interno é toda aquela ação que eu tenho de implementar ou posso implementar no processo para mitigar a probabilidade do evento acontecer. É uma ação de revisão, uma ação de aprovação, é uma ação de conferência. Essas são as ações que nós falamos de controle, justamente para que a gente possa tratar aquele fator de risco. Tratando o fator de risco, eu minimizo a possibilidade do evento de risco se materializar. Então, é essa a visão toda que nós temos. Agora, quando você fala, como que eu relaciono o risco com o fator de risco e estratégia? É simples, porque assim, primeiro de tudo, eu preciso ter um alinhamento dentro da organização. Missão, estratégia e estrutura organizacional. Tudo isso precisa estar alinhado. Os riscos primários de uma organização é o risco da minha missão ou da minha estratégia não estar alinhada à missão. Então, se eu tenho esse risco da estratégia não estar alinhada à missão, ou então a estratégia não está dentro do apetite a risco, ou eu não ter capital para implementar aquela estratégia, a área de gerenciamento de risco já deve trabalhar ali, né? Então, esses riscos primários precisam ser entendidos e compreendidos e tratados. Depois eu passo para os riscos estratégicos. A partir do momento que nós identificamos que nós temos um objetivo estratégico a alcançar, eu tenho o risco de não alcançar aquele objetivo estratégico. Então, eu tenho o risco estratégico, o risco de não alcançar este objetivo. A hora que eu identifico esse risco, eu preciso conhecer as causas. Por que é que eu não vou alcançar
a minha estratégia? Aí eu vou definir os fatores de risco. E essa é a relação que nós precisamos ter, porque é este alinhamento que vai fazer com que a empresa tenha a capacidade de dar um tratamento objetivo para mitigar aquele risco e aumentar a capacidade dela de alcançar os objetivos estratégicos. Então, essa é a relação. E isso, como já foi falado aí, faz parte da nossa vida. Né? Eu vou ter riscos porque eu tenho objetivo de vida, porque eu tenho objetivo profissional, eu tenho objetivo acadêmico, eu tenho risco de não acontecer nada disso. Nós precisamos compreender quais são os nossos fatores de risco para poder trabalhar. Eu digo o seguinte, está gravando, né? Espero que a minha esposa não fale, não veja a gravação. Mas eu sempre digo o seguinte, quando a gente não faz a gestão de risco, a gente casa. Né? Então, assim, não tem jeito, tem que trabalhar isso. Então, para o pessoal que está assistindo que ainda não casou, faça a gestão de risco. Né? Então, assim, ainda bem que ela não vai ver o vídeo, né? Mas, assim, a gente tem que trabalhar. E isso é o que se relaciona com a estratégia. Então, ele está intimamente ligado com os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais. Bacana, bacana, gostei, muito didático, muito prático. Pensa dessa forma, Peter, onde você atua? Exatamente assim. Inclusive, eu até achei aqui que eu tinha visto a porta ali do fundo do Pardini abrindo. Eu até fiquei com medo ali, né? Na hora que ele. Eu fiquei com um receio ali, entendeu? Eu olhei também, cara. Eu olhei. O risco mora ao lado. Isso, né? E a verdade é essa, né? Acho que o Pardini trouxe ali, né? O risco existe por natureza e a gente convive com o risco. As ações que a gente toma, como bem colocado pelo Clésio ali, né? Como é que a gente conecta isso com a relação de controles que a gente estabelece para cada risco e ali, né? Uma relação que ela é múltipla, né? Eu posso ter um risco que é abraçado por diversos controles e diversos controles abraçando diversos riscos. Ela é uma relação bastante complexa, se a gente for olhar de alguns pontos de vista, mas isso tudo vai nos deixar, né, com um risco residual, que é aquilo que, somado ao nosso apetite a risco, alinhado à nossa organização de maneira estratégica, operacional e tática, vai nos deixar com aquele risco existe. E aí eu costumo dizer, né, talvez ali, né, um pouquinho de engenheiro de obra pronta, mas a gente viveu 2 anos de pandemia, né, está vivendo, ainda continuamos ainda nesse ponto. Mas será que alguém, lá no final, antes da pandemia, mesmo que seja ali bem em dezembro de 2019, será que alguém tinha no seu mapa de risco estratégico um evento pandêmico? E se tinha, será que alguém foi lá e colocou esforço financeiro, qualquer tipo de esforço ali dentro, para fazer qualquer controle mitigatório que diminui o meu risco, que torna esse risco um risco mais palatar, mais aceitável? E esse é um questionamento. E agora, em compensação, e hoje? Será que nos planos de continuidade de negócio de todas as empresas já não tem isso? Será que nos BIAs, né, que são as análises de impacto nos negócios, já não está previsto que do dia para a noite eu preciso ir para home office? Será que não está previsto alguma coisa dessa maneira? Hoje a gente tem talvez o privilégio de trabalhar em home office, ou num híbrido, alguma coisa assim. Poxa, Peter, mas de novo, né, pandemia. Legal, vamos voltar um pouquinho mais para trás, ali em 2001, Torres Gêmeas. Será que alguém ia prever um ataque de avião numa torre daquele tamanho? Em 2. E a empresa que fazia seu ambiente de recuperação na torre do lado, como é que fazia isso daí? Eu ia citar isso agora. Então, como é que a gente faz isso hoje? Hoje é inadmissível você pensar num raio menor do que, né? Eu vou tirar o cloud, tá, pessoal? Porque o cloud existe, mas existe um físico por trás de tudo isso, tá? Mas é inadmissível você pensar que os dados estão dispostos na minha casa e no do meu vizinho. Isso não acontece. Por quê? Porque você tem uma amplitude, um perímetro mínimo a ser respeitado por causa do que aconteceu no passado. Né? O fator de risco de pegar fogo ou cair um avião, né? E eu ter o risco de parar a minha operação, eu tenho que mitigar. E um dos controles é colocar esses ambientes bastante espaçados. Então, isso tem toda conexão, tem tudo a ver.
Agora, a prática, quando não relacionada diretamente com a estratégia da companhia, com a missão e com os valores, como bem colocado pelo professor, ela tende a não ser incorporada. E quando ela não é incorporada, ela é mais complexa de gerir. Por quê? Porque você vai ter um dispêndio de esforço que não é só aquilo que você deveria fazer. Então, é muito importante que ele venha bastante alinhado de diretrizes e muito mais do que eventualmente a gente pareça, a gente ser, a gente seja e efetivamente cumpra-se isso dentro da gestão de risco ali. Como o Clésio colocou ali, é um baita desafio colocar isso tudo de pé, né, Clésio? Colocar isso tudo para organizado, o controle ali, e a gente sabe, né, que se o controle falhar, o risco aumenta no final do dia. É desse jeito, o Peter. Tem todo o desafio estrutural mesmo, físico, o teórico, metodológico, né? Porque muitas vezes, se você não tem base histórica ou alguma coisa que já é de ordem de lei de cumprimento, que não vem às vezes, né, da missão e alinhada à estratégia, mas vai ter que entrar por força externa, principalmente, e já vir para executar. Fica um pouco pesado mesmo todo esse desenvolvimento, né? Para quem vai executar, fazer todo o monitoramento e para quem também tem que conduzir isso, né, dentro de uma central de GRC. E aí é que entra toda a parte sistêmica e tecnológica para facilitar. Mas tem todo, né, puxando o tema de ontem, tem todo um trabalho de maturidade quando se começa do zero para ser desenvolvido. E aí sim, com a tecnologia, igual você falou também lá atrás, e o professor também já fez um alinhamento geral, facilita bastante toda essa parte de classificação. Mas todo um desenvolvimento de risco do zero em pé não é tão simples às vezes, precisa de engajamento, e aí pega o que o professor falou, tem que vir de cima ali, o dono do risco tem que ter tudo, né, descendo uma parte mais tática, tem que ter essa galera envolvida, para você ganhar força. Então, muita coisa que você não tem histórico, exemplo de transportadora, você tem lá X caminhões, uma frequência de tombamento, então você pode partir para um dado histórico, talvez, para identificar, né, ou pontuar esses fatores, né? Se não tem isso, eu vou ter que buscar métodos científicos de presunção. E aí entra, como se diz, com a intuição, mas toda uma questão científica para poder delimitar esses fatores, classificar e pôr para rodar. E aí surge, né, algumas questões, porque hoje o que a gente vê em termos de mercado, o porquê da não adesão, talvez, né, fugindo um pouquinho do tema, porquê da não adesão, o desconhecimento ou a robustez que isso exige para ser colocado, né? E aí volta de novo no que o professor falou lá em cima também, vai ter que ter uma lucidez de governança e de estratégia também. Passa por tudo isso para a gente conseguir rodar lá na última linha, lá no sistema e tudo certinho. Bacana. Eu vi o Peter falando aqui da continuidade, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, vamos dar um exemplo prático aqui para o pessoal, trazendo o nosso webinar de hoje. Qual que era o objetivo da Pirint em trazer esse webinar, né, essa live aqui, o evento em si? Eu estou tão acostumado a fazer os webinars da Pirint, que eu sempre chamo de webinar, mas fazer o GRC Talks, trazer discussões a respeito de governança, risco compliance, discussões de qualidade com profissionais qualificados. Beleza? Objetivo. Qual a minha missão de hoje? Extrair o máximo de conhecimento possível dos convidados e trazer esse resultado com uma qualidade e com uma transmissão boa. Ok? E aí, para isso, pode parecer simples para os demais, apesar de ter uma equipe toda na retaguarda. Mas, assim, eu estou em casa aqui, tendo que fazer
essa agenda. Está uma chuva do cão aqui no interior. Aqui no interior choveu, internet para, tudo para. Então eu tive que contingenciar internet, eu tive que contingenciar esposa, não tome banho nesse período, não mexa com escova, não ligue ventilador nem ar-condicionado. Então você vai contingenciando itens, porque existe o risco, né? Existem os fatores que podem causar, né? Materializar o risco. E qual é o risco? De eu ficar sem energia e não cumprir com o objetivo, com a missão que me foi dada. É isso aí. Dei algum exemplo torto aqui? Não, né? Eu pensei, Humberto, que você ia falar o seguinte, que o objetivo é trazer palestrantes de qualidade para tal isso. E o risco é que isso não aconteça. E o fator de risco é convidar o Pardini. Eu falei, pô, vamos falar de mim aí, né? Estou brincando, tá? Sei lá, não é? Ou o debutante, né? Também tem o debutante, é o fator de risco ali também, né? Debutante é fator de risco, Peter. Porque a gente sempre fica naquela, pô, será que eu vou mandar a questão ali, a pergunta, e ele vai desenvolver, ou ele vai me responder um sim ou não? Sim. Isso aí. Para você ver como... Então, para você ver, né, Roberto, como que gerenciamento de risco faz parte do nosso dia a dia. O que nós mais fazemos como gestor que somos é gerenciamento de risco. E aí você ouve do gestor, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não posso parar para fazer isso. Eu falei, mas você já faz isso. Porque o pessoal imagina que ter uma matriz de risco é ter gestão de risco. Não é. Ter matriz de risco é só ter matriz de risco. Não é gestão de risco. Gestão de risco precisa de ação de gestão para dar as respostas adequadas aos fatores de risco. Se nós não conhecemos os fatores de risco, nós não temos como otimizar os nossos recursos nas respostas dadas a ele. Então, isso vai fazer com que a gente, inclusive, aplique o nosso capital dentro dessa estrutura organizacional com muito mais efetividade. Agora, uma outra coisa interessante, né? O Clésio falou da 443. As empresas ainda precisam ser motivadas por base de um requisito legal. Aquilo que deveria ser uma boa prática, aquilo que deveria ser feito de uma forma normal. A 443 segue o mesmo suporte da SUSEP. Né? Então, se você pegar a SUSEP, ele é a mesma coisa do Banco Central, e assim por diante. Então, a motivação para uma empresa e para um gestor começar a pensar em risco, e isso, para mim, é muito grave, é um requisito legal de trabalhar isso. Por isso que uma das nossas discussões, quando nós começamos a falar na nossa parceria, eu falei, pessoal, eu preciso de um sistema que me dá a visão de fator de risco. Não adianta nada eu ter o risco lá se eu não conhecer o fator de risco. Eu tenho que fazer essa avaliação do fator de risco, magnitude, probabilidade de impacto, do fator de risco, para eu dar a resposta nele. E aí, gentilmente, a Perinity ela foi flexível o suficiente, entendeu essa demanda e transformou o seu sistema, a sua solução com essa visão, o que é excelente, né? O que é excelente. Então, para você ver como é que as coisas são tratadas, lógico, a gestão de risco tem as suas limitações, como foi falado, o Peter falou, tem a limitação, porque fazer gestão de risco é olhar para frente. Nós sabemos o hoje. Como que vai ser o dia de amanhã? O dia de amanhã é outro dia. Né? A convergência para o mundo virtual, a convergência para a tecnologia. Como que a gente faz o gerenciamento de risco de tudo isso? E precisa ser feito, precisa ser trabalhado. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. E o que o Clésio estava falando, né? Um outro desafio não é ter somente a estrutura técnica para gerenciamento de risco, é trabalhar a consciência, é trabalhar a cultura, é fazer com que o gestor reconheça a importância da gestão de risco para ele. Como é que eu torno o meu processo melhor? Como é que eu torno o meu processo sadio? As empresas, por incrível que pareça, têm mais controles normalmente do que precisa ter. Ela joga dinheiro no lixo porque ela coloca mais controles do que ela precisa. Por que isso? Ela não equilibrou
a sua medida de resposta ao fator de risco em relação ao seu apetite a risco. Não, tem empresa que não conhece qual é o apetite a risco. Se eu não conheço o meu apetite a risco, até onde eu quero correr esse risco, como que eu faço gestão de risco? Como é que eu sei que eu estou mitigando aquele risco dentro dos níveis aceitáveis? E aí o que você encontra? Empresas que estão gastando mais do que deveriam gastar, que estão criando, entre aspas, uma burocracia. A palavra burocracia não é negativa, mas eu estou usando desta maneira, uma burocracia desnecessária, porque aquilo lá não está ajudando em nada a mitigação daquele processo, daquele fator de risco. Então, esses são os desafios que as organizações, além das suas limitações de visão, que ela encontra para fazer com que o processo de gerenciamento de risco continue sendo uma atividade realmente proveitosa, uma atividade que traga economicidade para a operação. E é estranho isso, né? Quando a gente fala desta maneira. Como que nós não percebemos a grande vantagem de fazer o gerenciamento de risco, não é? Eu quero aproveitar que a gente já deu uma boa caminhada no tema. E eu tenho uma pergunta a respeito de critérios. Critérios de aferição dos fatores de risco. Pode falar um pouquinho a respeito para mim, Pardini? Bom, para que nós possamos fazer, uma vez que nós identificamos os fatores de risco, e a identificação dos fatores de risco é brainstorm, com base no risco que nós temos ali, eu preciso ter métricas. Métricas de probabilidade e métricas de impacto, que aí você tem várias dimensões de impacto. Impacto na imagem, impacto financeiro, impacto no market share, depende do que a empresa quer medir. Então, eu tenho que ter métricas. Essas métricas é única para a empresa. Essas métricas precisam ser aprovadas pela gestão, pela alta gestão. Com base nessas métricas é que nós vamos pontuar aquele fator de risco. O Clédio falou, se eu tiver condições de olhar o passado, eu vou trabalhar com aquilo que aconteceu no passado para definir qual é a probabilidade de ocorrência. Probabilidade é sempre o nosso calcanhar de Aquiles, tá? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu olho para o passado e eu vejo a probabilidade, eu já tenho que considerar que algum controle já existe. Aquela probabilidade já não é mais uma probabilidade pura, eu tenho ali quase que um risco residual. Mas tá bom, mas está valendo a probabilidade. Se eu não tenho essa probabilidade, eu posso utilizar uma metodologia estatística de hipóteses ali para também definir isso. Ou eu vou definir o julgamento profissional da área de gestão de risco, segundo a linha de gestão, com o gestor. E vou chegar ali no meio do caminho. Normalmente, o gestor ele é menos criterioso e ele sempre vai jogar o risco muitas vezes para baixo. E a área de gestão de risco ou a área de controles internos, ela tem que ser mais conservadora e ela vai levantar um pouco o risco. Por que isso? Porque quando eu não sei e não consigo medir, o melhor de tudo é colocar um controle para que eu possa monitorar e lá na frente, se nós identificarmos que aquilo que nós havíamos previsto não está acontecendo, eu posso flexibilizar. Por quê? Depois que a boiada foi embora, não adianta mais colocar a chave na porteira. A boiada já foi embora. Então, eu prefiro colocar a chave. Se nenhum boizinho saber abrir aquela fechadura, então eu posso colocar só uma cordinha ali e flexibilizo o controle. Agora, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, a probabilidade. A partir do momento em que nós conhecemos a probabilidade, então eu consigo direcionar para o impacto. E é sempre o primeiro impacto. É impacto na imagem? Então é impacto na imagem. É impacto financeiro? Então é impacto financeiro. E trabalhamos para conhecer o risco bruto. Enquanto nós não conhecemos esse risco, eu não sei que tratamento eu vou dar. Porque só vou saber qual é o tratamento que eu posso dar para este risco e qual é a robustez desse tratamento a partir do momento que eu comparo esse risco bruto com o apetite a risco da organização. Enquanto eu não tiver isso, eu não consigo fazer essa atividade. Então, assim, essa é a visão que eu tenho de como a gente vai fazer esse trabalho de avaliação do fator de risco, né? Como que a gente pondera isso.
Legal. Clésio, vocês aí na Unimed utilizam neste mesmo formato ou tem alguma característica diferente do que o Pardini? Praticamente aí o professor Pardini explanou o método estrutural. Você vai mesmo ali no brainstorming, que a gente também aqui às vezes chama do modo direto, né, que é o dono do risco. Ele é o melhor conhecedor ali para pontuar essa probabilidade, né, e aí desenvolver também o impacto e chegar nesse grau bruto e subir essa pontuação desse risco para uma alocação lá dentro da matriz, né, que ela sai meia num viés cartesiano ali. Então, é isso. Às vezes, você pode trabalhar, aqui a gente tem duas situações aqui, você já pode fazer essa pontuação direto. Algumas situações você usa os analistas, a área de risco, para balizar isso. Só que aí a gente usa, vamos supor, 2 da área do risco, na parte operacional, e 2 estudiosos. Então aí você baliza as notas, né, para poder pôr métrica, e aí também chega numa média que seria a nota do risco. Aí a partir disso aí é trabalhar. Mas o contexto que o professor falou tá bem completo. A gente já consegue enxergar toda a ISO 31000, que dá um direcionamento. Você consegue pegar requisitos do COSO e aí você tem esse esqueleto aí traçado pelo professor. É por aí mesmo. Legal. Peter, eu vou deixar uma missão um pouco ingrata para ti. Uma vez que somos de consultoria e consultoria acaba passando. Pardini também, mas o Pardini não conta, né? O Pardini, como ele mesmo disse, ele é o mais velho de nós todos, ele tem 43. Então, não conta. Exato. Mas, Peter, como a gente passa muito por consultoria, e passar por consultoria, pessoal, significa que você já esteve em pelo menos ali algumas dezenas de clientes avaliando esses cenários. Você consegue me dizer, Peter, quais as principais falhas desses clientes ao identificar fatores de risco? O que você vê de... Lógico, nós não vamos citar ninguém, mas o que você vê ali de, olha, isso foi grotesco, isso não se faz. Principais erros. Vou colocar aqui como lições aprendidas, mas antes de mais nada, como um bom consultor, eu vou falar depende. Se eu consigo te explicar aqui. O bom consultor sempre usa o artifício do depende, né? Ou talvez, ou alguma coisa assim, né? A verdade é o seguinte: quando a gente vai falar de risco, fator de risco, ou mesmo de controles aqui, para a gente olhar de uma forma bem ampla a coisa, acho que talvez ali, eu não sei se número 1, mas bastante relevante, é a falta de ownership. De eu ter lá o cara que vai ser o dono da coisa toda. Ou da fração da coisa ali, seja do controle, seja do risco do fator, mas de eu ter um dono. Isso é complicado. E ao mesmo tempo, se é que eu posso dizer, entre aspas, sem usar o termo pejorativo, mas é divertido. Quando você vai para uma discussão de risco e fator de risco sem dono, acaba uma ponderação bem legal. A probabilidade de impacto para um e para outro fica do verde ao vermelho no mesmo gráfico, entendeu? Então aí você começa a tratar isso. Então, essa falta de um dono propriamente dito, que esse dono, né, que eu vou linkar como se fosse um outro ponto, ele tenha, não vou dizer carta branca, mas ele possa desenvolver um trabalho ali em cima, porque não adianta nada eu ser dono de algo e não poder fazer nada com aquilo. Eu só tenho uma responsabilidade, mas não, eu só tenho o ônus e não o bônus. Então bom, se eu tenho que resolver ou endereçar qualquer tipo de problema ou risco, preciso ter força para conseguir fazer isso. Então, às vezes, a gente não vê donos quando temos com essa força. E aí, um terceiro ponto, né? Eventualmente, quando a gente está tratando de risco de uma maneira bastante ampla, tem que ter uma linha de reporte bastante direcionada, que ela não vai passar por grandes executivos, ela vai ser direto em algumas pessoas chaves, ou num conselho, ou enfim.
num DOT que me dê a liberdade de trazer riscos, de fatores, de colocar controles e colocar eventualmente exposto mesmo como que é essa problemática toda. E a gente vê convencionando, às vezes, essa linha passando pelo C-Level. E aí bate no C-Level e não toma uma proporção maior. E ela devolve, não, faz isso, faz isso. Então, a gente acaba vendo esbarrando nessas situações. Eu citei 3 aqui para a gente parar, talvez, num top 3, mas eu vou colocar uma operacional. Até aqui são definições estratégicas e tudo mais. O operacional aqui que a gente costuma, muitas vezes, entrar num projeto de gestão de risco, é achar que a gente vai resolver o mundo só mapeando o risco e fator. E aí a gente quer abraçar a coisa com aquela força total, como eu abraçaria minhas filhas. São gêmeas, de 2 anos e meio. Então eu saio correndo e abraçá-las. E não é bem assim. A gente tem que ter alguns passos aqui dentro, e talvez o primeiro seja fazer o simples e pequeno e não querer resultado imediatista, porque o imediatismo ele joga para um descrédito e o descrédito é problemático. Então a gente tem que ser ponderado, faseado e de fato conseguir construir, né, acho que um caminho, uma jornada para que a gente tenha bem empenhado isso e isso vire incorporado nas organizações. Aqui o professor, né, de assim, 43 anos, vou colocar de vida aqui, né, mas quanto que ele não passou por desafios assim, que talvez o principal desafio fosse cultura, e não o risco em si, propriamente dito, mas a cultura. E eu vejo o Clésio aqui hoje, né, pilotando uma organização, trazendo uma cultura de gestão de riscos, que talvez o mais fácil para ele é alimentar com vários riscos possíveis, de toda essa natureza ali dentro. Você tem um tempo para fazer isso, mas esse talvez seja a ação mais fácil. Mas trazer essa cultura, que um risco tem que ser acompanhado, que ele pode evoluir, que o fator de risco pode ser um hoje e amanhã ser outro, pode ser incorporado, que eu tenho controle que hoje funciona e amanhã não funciona, e assim por diante, isso tudo ele tem que virar de novo, ali enraizado e incorporado. E aí, pessoal, de riscos aqui, talvez contribuindo em duas frases, 2 coisas legais aqui para a gente colocar, né? Quem aqui adquiriria um bem, especificamente um carro, sem ter um seguro no Brasil hoje? Qual o tamanho do apetite a risco de vocês? Óbvio que a gente reza, torce, faz de tudo para que não acione o seguro, até para não perder o bônus. Mas quem aqui faria isso hoje? Entendeu? Aí como que a gente mede. E aí o professor colocou no exemplo do Roberto ali no tomar banho ali, né, que o gestor tem isso no dia a dia. Se você me permite, professor, a pessoa física, ou seja, nós temos isso no dia a dia. A gente vai sair para tomar um ônibus, a gente vai olhar se tem dinheiro no bolso. Porque é o risco de não entrar. Então, eu já faço gestão de riscos no meu mundinho, sem uma MRC, que é uma matriz de risco controles, mas eu faço isso todo dia e de uma maneira muito natural, que é o que a gente tenta transportar hoje para as empresas, que a gestão de risco ela seja natural, que ela não seja imposta, ou infelizmente, como no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil majoritariamente, é sempre regulatório, de alguma maneira, ou por norma, ou pelo regulador, ou por qualquer coisa do tipo. Não é espontâneo, não é porque, na verdade, eu quero salvaguardar o meu patrimônio maior, que é o meu bem de imagem, que é eventualmente minha lucratividade, porque a gestão de risco faz tudo isso. Ele salvaguarda a perenidade de uma empresa, de uma organização e das instituições. Por isso mudamos o nome. Antigamente chamávamos Plural e depois colocamos o nome para Perinit. Você isso aí. simplificou de forma brilhante a alteração, porque decidimos mudar o nome da nossa corporação. Bem isso, parece até que você pegou essa definição com o Jonas, que é o nosso CFO aqui. Né? Ele me mandou um WhatsApp agora, não podia falar? Ele me mandou um... Ele não mandou. Eu sei que ele não mandou. Mas o Bobiano não está nem assistindo essa. Mas olha só, deixa eu colocar uma ponderação aqui. Eu estou com o Rodrigo. Rodrigo, pessoal, para quem está nos assistindo, é o nosso gerente de marketing aqui da Perinit. E ele me colocou uma pergunta aqui, que ele nos apoia no momento do evento. Né?
E ele me colocou uma pergunta que eu estava lendo aqui, que normalmente eu só abro o cenário de questões 20 minutos ali para acabar, né? A gente tem combinado até às 17h30. Mas eu achei interessante por quê? Porque essa pergunta veio de Moçambique. E aí, a pessoa que colocou aqui para a gente disse, né, que Moçambique, Angola, Portugal, Estados Unidos, que tem várias pessoas assistindo aqui, desses países, né, fora Brasil. Ele colocou uma pergunta que não é dentro do contexto, mas eu vou privilegiá-lo, né? Ele colocou assim, ó, gostaria de parabenizar toda a equipe do webinar, né, do evento. Gostaria de fazer uma pergunta que não é dentro do tema, é um pouco fora do contexto do tema, mas numa empresa que não tem uma área de gestão de risco, não tem, a auditoria interna pode assumir a responsabilidade, mesmo que transitoriamente, da gestão de risco? Até que ponto essa assunção estaria em desacordo com as orientações do IA? Gostei da pergunta. Quem quer começar? Posso responder? Claro. O que levantar a mão primeiro. Tá bom. Então, assim, ó, um dos conceitos da auditoria interna, independentemente dos IPPFs, do IA, pode ser outros normativos, é a independência, é a sua independência, né? A independência é o que faz com que a auditoria possa fazer uma avaliação independente dos processos quanto ao seu gerenciamento de risco, ao seu sistema de controles internos e à sua governança, que essa é a natureza da auditoria. A partir do momento em que nós vamos auxiliar a implementação de um gerenciamento de risco, eu até posso fazer isso, mas a minha independência e a minha objetividade como auditor fica ferida. Eu vou ter que ter uma quarentena ali. Eu não vou poder auditar algo que eu mesmo implementei, porque ficaria... Não é nem má fé, mas se a gente fez aquilo pensando em que eu fiz o melhor, nem sempre a gente vai ter a visão crítica para que isso aconteça. Eu não preciso ter uma área de gerenciamento de risco para fazer gestão de risco. O que eu preciso é ter gestores preparados para que eles possam fazer a gestão de risco. A área de gestão de risco é uma segunda linha de defesa, uma segunda linha de gestão, né? Essa segunda linha é a linha especialista. A área de gerenciamento de risco não faz gestão de risco, ela instrumentaliza o gestor para que ele faça a gestão de risco. A área de controles internos não faz controles internos, ele auxilia o gestor a ter bons controles internos. Mas vamos supor que numa empresa eu não tenha essas áreas, eu tenho auditoria, e a auditoria tem essa especialidade, ela conhece o que é gerenciamento de risco. Num caso, se for direcionado top-down, eu vou falar para ele, falar, olha, tudo bem, eu vou trabalhar nisso, mas vocês saibam que daqui até tal tempo, depois de implementado, eu não sou independente, eu não posso opinar por isso, né? Então, se a gente vai fazer um trabalho de gestão como auditor interno, tem que ficar muito claro que não é a melhor opção. A melhor opção é contratar a Crossover e a Perinit, que a gente vai lá e resolve isso daí. Não, pode contratar a KPMG também, não tem problema. É concorrente, mas pode contratar. Né? Estou brincando. Mas, assim, eu não veria com bons olhos em que a auditoria deveria fazer esse trabalho. Ela vai ficar chamuscada na sua independência. Minha opinião. Fere um dos princípios básicos, que é da isonomia. Então, também eu concordo. Lésio, você ia falar? Pegando o que o professor falou aí, convencionalmente não faz sentido mesmo. E eu até desconheço alguma coisa nesse tipo de prática aí. Hoje, inclusive, tá se discutindo muito, porque tem muita vertente de gerenciamento de risco, né, baseado ali ou alinhado com a gestão de processos. A gente vê muito já escritórios de processo já trabalhando a parte dos riscos e controles, já derivado de um trabalho de gerenciamento, e aí sim, a parte disso, a auditoria fazendo toda essa checagem, mantendo a independência. E também o professor ali, o Pardini, sempre assertivo, às vezes, essas áreas, igual o escritório, igual a gente desenvolve aqui, a gente é esse apoio.
os donos dos riscos, os executantes, que desenvolve. Dependendo do nível de maturidade de um método muito bem estruturado, essas áreas, os gestores tocam isso. Você tem um trabalho de staff de menor potência assim que atinge a maturidade. Mas é isso, para mim também tem que ser separado. A auditoria não iria se misturar nessa parte de execução aqui. Peter? Não, excelente. Complementar. Acho que assim, né? O professor e o Clésio falaram muito bem ali. Eu acho que talvez ali tomar cuidado com a raposa cuidando do galinheiro. E aí não é raposa tomando galinheiro, né? Colocando, né, de novo, lá parafraseando o professor ali com pô, você tem propensão a ataque cardíaco porque você é auditor. Não, não é por isso. O ponto que são funções diferentes e a gente tem que tratar como. E aí, né, retornando aqui, o desafio o comprador aprovar a compra é mais ou menos a mesma coisa que a gente está falando. Pode ser que nada aconteça, mas o risco existe. Então, a gente toma cuidado ali, né, nessa função. E se, de repente, os auditores hoje, porque conhecem muito o negócio, são os mais indicados para serem a área de GRC futura, aí você inverte o que o professor falou. Você subcontrata uma empresa para fazer temporariamente essa auditoria interna para manter a independência e vai com o seu time interno para a parte de GRC e estrutura e encabeça a área. É a ordem dos fatores, mas a multiplicação é a mesma, tá? Isso é muito importante ter ali. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado com isso daí em misturar as linhas, né? Antigas linhas de defesa. Misturar isso daí é um caminho sem volta, eu diria, tá? Cuidado. Eu posso fazer uma analogia, Roberto? Numa das funções que eu tive como diretor de auditoria interna, era uma função internacional, e nós éramos em 4 diretores no mundo, cada um dentro dos seus países, e era uma empresa muito agressiva em termos de criação de novos negócios, criação de novas joint ventures e tal. Então, quando nós tínhamos uma joint venture na nossa região, a minha região era do México para baixo, mais a África. Quando nós tínhamos a criação de joint ventures nas nossas regiões, o diretor de auditoria acompanhava o country manager para fazer todo o setup, todo o estabelecimento do negócio, inclusive alinhando o novo negócio com as diretrizes da empresa. Eu precisava ficar 1 ano sem auditar esse negócio dentro da minha região. Era um outro diretor de uma outra região que trabalhava com a minha equipe para fazer essa avaliação, porque eu tinha que ficar de fora, e a mesma coisa acontecia com os outros diretores. Se tinha esse tipo de atividade, ele ficava em quarentena na relação daquele negócio e outros diretores que fariam essa atividade. Então, assim, existe a possibilidade de auditoria tomar alguma atitude dentro de um processo de gestão e tomar alguma decisão, mas tem que se tomar muito cuidado. Tem que se tomar muito cuidado para que não impacte na independência. A pior coisa que pode acontecer para um auditor, ele ter um impacto na sua independência. São 2 pontos: independência hierárquica da auditoria e da objetividade do auditor. A objetividade do auditor é a independência que ele tem de emitir uma opinião sem nenhum tipo de vínculo com nada. Entendeu? Então, assim, essa é a analogia que eu faço. Tá certo. Celso Zacarias foi o ouvinte, né, o participante que mandou essa questão. Celso, espero que a gente tenha respondido aí para ti e que você consiga aproveitar esse bate-papo, mostre esse bate-papo internamente e você vai ter aí um bom caminho assim. Eu vou aproveitar que eu fiz essa pergunta, e antes de fazer a pergunta final, eu vou ler mais algumas questões aqui que o público tem mandado. O Rodrigo está me dizendo aqui, olha, está chegando muita questão, pergunta aí. Eu vou fazer a pergunta da Regiane. Talvez a gente já tenha passado um pouquinho, mas talvez não tão específico quanto ela pergunta aqui. Qual a melhor técnica ou boa prática para mensurar o valor do risco, caso ele se materialize?
Para fins de comparação com o investimento no controle e mostrar para a organização o quanto vale a pena a implementação para mitigação. Essa é a pergunta da Regiane. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Ela quer saber o seguinte: como é que nós fazemos para medir o impacto do risco depois que ele se materializa, é isso? Isso aí. Tá. Na verdade, ela não quer saber como a gente... Na verdade, ela quer saber como a gente faz, mas ela pergunta qual a melhor técnica. Tá bom. Talvez a técnica que né, você utilize, né? Depois que o evento de risco está materializado, fica mais fácil para a gente entender qual foi o impacto, qual foi a perda. Imagina, se eu tenho um impacto na imagem já materializado, qual é o impacto que eu vou ter no faturamento, no valor de mercado da empresa, né? Isso a gente consegue mensurar, porque é consequência, fica mais fácil mensurar isso. Qual é o custo que eu vou ter para recuperar a minha imagem? Então, todo o custo de marketing que a gente vai ter, a gente consegue computar tudo isso. O mais complicado é antes do evento se materializar. É que como é que eu vou avaliar o impacto da imagem se ele acontecer? Então, a gente tem que ter as métricas, é aquilo que eu falei, eu tenho que ter uma métrica de impacto, aonde vai me falar o risco, o nível de risco e qual é o impacto financeiro que ele traz, qual é o impacto na imagem, qual é o impacto no market share. Então, a melhor forma de nós trabalharmos isso é com essas métricas. E o risco tem que ser sempre analisado. Qual é a probabilidade disso acontecer num ano e, se acontecer, qual é o impacto que dá? A multiplicação da probabilidade vezes o impacto vai me dar o nível de risco bruto. Se eu estiver trabalhando com níveis uma tabela de 5 níveis, eu vou ter do quadrante 1 ao quadrante 25. Né? Então, eu tenho 5 níveis de probabilidade, 5 níveis de impacto, isso vai me dar 25 quadrantes. O quadrante 25 é o catastrófico, e o quadrante 1 é aquele que tudo bem, eu estou tranquilo, não preciso nem fazer nada. Então, a gente tem que entender qual é o impacto em cada um desses quadrantes para saber como é que nós vamos trabalhar isso. E aí ela faz uma segunda menção de como é que nós vemos o custo e benefício daquela resposta em relação ao risco. Fazendo essa leitura, eu tenho ali o impacto, qual é o impacto que provavelmente você vai ter que analisar isso financeiramente, né? Qual é o impacto financeiro que eu tenho nessa atividade e quanto que me custa aquela resposta, quanto que me custa o controle. Eu preciso saber isso. Logicamente, quando o impacto é muito alto, eu nem preciso me preocupar, porque a tratativa e o tratamento vai ser mais barato. O problema é quando eu tenho impactos menores e eu preciso comparar com o meu controle. Né? Tem vezes que eu tenho double check, eu tenho triple check lá, eu tenho que avaliar se isso faz sentido ou não em relação à magnitude daquele risco. E aí eu tenho que custear o meu controle. Custear, quanto que me custa uma assinatura? Quanto é que me custa uma aprovação? Quanto que me custa uma revisão? Que é basicamente tempo com taxa horária da pessoa que faz isso. Né? Então, assim, é a minha visão de como é que nós faríamos essa atividade. É cálculo, é o custeio do controle mais a avaliação do impacto se o risco se materializar. Bacana, Clésio. Roberto, eu entendo que é bem alinhado com o que o professor falou mesmo. A partir do momento que esse risco ocorreu e você tem cálculos ou projeções financeiras dele, você vai avaliar se já tem controle, beleza, mas se ocorreu, né, vai dobrar de novo a possibilidade do controle e aí medir isso. Quanto que isso me custou com o risco que foi ocorrido e qual que é o custo agora para tentar controlar isso. E aí tá nesse meio aí a parte do apetite ao risco. Né? E aí é igual o professor falou, aí a métrica é até mais fácil mesmo de se medir. Geralmente, se a gente aplica uma medição de controle, né, dentro de um trabalho de mapeamento de processo, isso ainda é até mais assertivo, mas é muito correlacionado também
com o tipo de risco e os seus fatores. Quando é operacional e financeiro, um controle que eu não fiz de estoque, perdi tantos, né? É mais fácil de se calcular. Agora, uma questão mais já de imagem, né? Já fica, às vezes, que tem que colocar alguma métrica subjetiva, aí já fica um pouquinho mais difícil, mas também é calculável. Bacana. A gente usa um pouco disso quando a gente fala lá de gestão de continuidade, né? Quando a gente faz ali os BIAs, basicamente, é por isso que eu sempre, apesar de ser tema, tá, pessoal, de um dos dias aqui do GRC Talks, se eu não me engano, acho que é no dia 11, né? Que a gente vai falar de GCN, é um tema aí que a gente vai abordar. Quando a gente faz o levantamento, faz os BIAs, né, os Business Impact Analysis, eu sempre gosto de provocar as pessoas dizendo o seguinte: será que o BIA deveria vir por último, como a gente vê nas corporações? Né? Hoje em dia, se faz tudo, todas as atividades primeiro, depois BIA. Será que se eu fizesse o BIA, não deixando o BIA ali para o final, e eu fizesse o levantamento do quanto seria o impacto na materialização de um risco, que basicamente, quando a gente fala de GCN, é em cima ali daquela disponibilidade, né? Em cima da alta disponibilidade das informações e tudo mais. Será que seria melhor fazer no meio, no começo, no final? O Peter estava falando um pouquinho, antes de entrar nessa conversa, um pouquinho sobre GCN e contingenciamento ali, né? O que você acha, Peter, a respeito? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa, de fato, trabalhar bem com BIA, com PCN não ser um documento de gaveta, porque usualmente ele vira um documento de gaveta. E aí, numa crise instaurada, a gente vai revisitar esse documento que foi feito há 10 anos atrás, nem os sistemas são os mesmos. E muito menos as pessoas com quem se acionaria assim, em caso de uma eventualidade ali, tá? Eu acho que a rotina de tratar, eu vou chamar de gestão de continuidade aqui, de novo, ela tem que andar para e passo com uma gestão de risco, ela tem que ser diária, por assim dizer. Eu não quero dar spoiler, eu acho que a gente vai ter aqui um dia para falar mais, bem mais, com maior profundidade aqui no tema, mas ela tem que ser perpétua, não é um documento que eu crio para atender uma ISO, ou para atender uma RN, ou para atender qualquer coisa do tipo. Não. Ela tem que ser sim, ela tem que estar lá conversando intimamente com a minha gestão de riscos, eu tenho que ter acionado, e algo que a gente peca muito, a gente vê mercado muito pecando quando tem estabelecido, seja o BIA ou o conjunto de BIAs com um PCN, cadê o teste que aquilo funciona? Cadê aquilo parando de pé numa interrupção? Minimamente um simulado. Mas cadê lá o que eu fiz lá, eventualmente, de parar um ambiente e tentar voltar, se a gente falar do técnico, ou, o que é mais complexo, eu parei a operação, que daí você vai tirar só a parte técnica da coisa, mas você tem toda a parte, como é que eu opero. E é simples, tá, pessoal? Assim, a gente às vezes vai falar assim, né? Pô, mas até acionar um PCN é mais comum do que a gente pensa, porque se cair a internet de algum lugar, talvez eu tenha que acionar o PCN. Vocês já imaginaram transações de cartão de crédito sem internet? Como é que a gente faz? Assim, eu tô no extremo do extremo, tá, pessoal? Tem todo um componente de represamento de informação, reenvio, sincronização, mas assim, eu tô, né, colocando. Você imaginou você ir sacar dinheiro no banco e não ter o saque? Como é que a gente faz? Então, de novo, né? É um pouquinho disso. E todas as coisas se misturam, né? Olha só, a gente está falando de algo bastante técnico, de gestão de risco, governança, mas vocês viram como isso está bastante ligado com a experiência que o cliente pode ter, seja um cliente externo ou interno, eu deixar de lado um atendimento ou expor a minha imagem numa falha, num risco ou qualquer coisa, o quanto que isso pode prejudicar de uma outra maneira. Então,
a gente precisa tá de fato. E aí, diretamente, tá, Roberto? Aí, sem ser consultor, né, o BIA, o PCN, isso daí tem que ser feito de imediato quando você percebe que não tem, vamos dizer, só que ele tem que ser sempre revisitado. Tá? E aí é importante que você tenha isso sempre atualizado. Tá? Posso complementar, Roberto? Pode, claro. Rapidinho. Um Disaster Recovery Plan, ele é uma resposta ao risco, ele faz parte disso. Quando é que eu utilizo essa função? É quando eu não tenho a gestão da probabilidade. Aí eu tenho que sair com um plano de contingência. Se o meu objetivo, o objetivo do meu sistema é estar 100% do tempo disponível para as pessoas trabalharem, eu tenho o risco disso não acontecer. Alguns riscos, alguns fatores de risco podem ser internos, outros fatores de risco podem ser externos. Mesmo assim, como uma empresa hoje não sobrevive sem um sistema operando, mesmo eu dando uma resposta à probabilidade, que pode ser um controle ou um monitoramento, eu preciso dar uma resposta na contingência. Essa é a diferença da gestão de crise com a gestão de risco. A gestão de crise, eu não sabia que isso podia acontecer, e quando aconteceu, eu saio correndo para ver como que eu vou resolver isso. A gestão de contingência, porque eu fiz uma gestão de risco, é justamente para que, quando aconteça, eu tenha o caminho das pedras e rapidamente eu consigo retomar aquela situação que tinha antes do evento ter acontecido. Agora, não pode ser, como o Peter falou, não pode ser um documento de gaveta. Eu tenho que testar isso constantemente, eu tenho que trabalhar isso constantemente, eu tenho que treinar as pessoas constantemente para que, na hora que acontece o problema, eu resolva isso de uma maneira muito efetiva. O trabalho da contingência ou da gestão de contingência é reduzir ao máximo o tempo que eu fiquei indisponível. Né? Esse é então, isso é gestão de risco. Isso é gerenciamento de risco. Não dá para dividir, entendeu? Isso mesmo. Na verdade, o Peter falou um ponto. Na verdade, eu quis mesmo dar um spoiler do próximo tema no dia 11, né? Para que as pessoas que estão aqui assistindo entendam toda essa correlação entre os temas que a Perinity criou para os dias do GRC Talks. Tá, pessoal? Então, assim, não perca nenhuma das entrevistas, dos bate-papos aqui, das lives, como vocês queiram chamar, né? Não perca por quê? Porque todos os temas que a gente selecionou, eles estão correlacionados. E aí eu queria, como eu disse lá no começo do nosso bate-papo, antes de abrir as câmeras e tudo mais, como eu fiz um spoiler, né, do tema da frente, eu queria pegar agora uma opinião do tema anterior, relacionado à maturidade. A gente consegue relacionar a maturidade da empresa, a maturidade dela, com o GRC e fatores de risco? Como que a gente ali percebe, tipo, olha, se ela tem isso, isso e isso, eu consigo entender que a maturidade dela é maior? O Roberto, penso eu que, por exemplo, já dentro de uma aplicação metodológica, né, e aí conforme a aplicação também do método, né, se é em reuniões definidas, né, já com o dono do risco, porque tem algumas situações que já impacta já no início da maturidade. Muitas vezes você vai ter que já estudar o processo e levar algumas coisas. Isso é, como se diz, realidade mesmo. Você já leva 2, 3 variáveis, principalmente para os processos que tem riscos ali de senso comum, muito mais esses operacionais, né, digamos financeiros, estoque, compras, né, já é mais ou menos parelho, então às vezes você leva alguma coisa para os donos de risco já ter uma base ali conceitual ou de algumas sugestões para fomentar isso. E também, às vezes, quando você está ali já nas discussões ali, ou quando você também pega uma matriz de identificação, você tem lá, identifica 80, 90 riscos, está tudo em vermelho, está tudo alto, né? E aí você começa a olhar os processos e as importâncias dele dentro da cadeia de valor, você já começa a ver
que a maturidade ali para identificação dos fatores ou para análise dos fatores não está tão boa. Ou também, quando você pega, está tudo baixo e você olha os processos finalísticos, que é o que conduz a empresa, e olha né, faz as entrevistas, checa algum controle, não tem risco. E aí, com a experiência também, você consegue identificar essa maturidade em relação aos fatores, né? Só no trabalho metodológico ali de identificação seria uma das vertentes que a gente consegue validar já a maturidade desde o início ali, em relação aos fatores, ao conhecimento da empresa para os fatores. Eu acho que a gente pode. Quem levantou a mão? Não, fui eu aqui, só para complementar aqui, eu acho que o que a gente vê bastante aqui é, de novo, né, aquele não faço sozinho, mas faço obrigado. Então, empresas que são muito mais reguladas tendem a ter uma maturidade muito maior. E não quer dizer que operam da melhor forma, mas quer dizer que elas têm uma maturidade e isso já não é utopia ou algo tão distante. Tá? Então, acaba acontecendo isso. Mas aí eu volto de novo, né, quando eu comecei esse mundo de consultoria lá, sempre teve algo que incrível, até hoje perpetua, que é aquela tríplice, né? Que é pessoas, processos e sistemas, e isso tudo se casando, se encontrando, torna o ambiente mais propício a gente perpetuar e continuar, e de fato, tá, Roberto? Acho que isso aí, né, tá, até para o professor complementar e a gente, de repente, ali caminhar para o takeaway aqui. Bom, então, assim, em relação à maturidade, eu vejo de duas maneiras, tá? Primeiro, na estrutura operacional do gerenciamento de risco. Quando eu chego numa empresa e a empresa não tem uma definição de um apetite a risco, eu já sei que ela tem alguma dificuldade para fazer gestão de risco. Ela não está fazendo gestão de risco da maneira adequada. Quando eu olho para a organização e vejo que eles não olham para o fator de risco, eu também vejo que ali tem alguma melhoria para ser feita. Porque essa é a parte estrutural, essa é a parte mais fácil, na realidade, é a estrutura e sistematização do gerenciamento de risco. Mas aonde é que eu vou avaliar a maturidade? É quando eu converso com o gestor e pergunto para ele qual é o risco que tem o seu processo. E ele tem que saber qual é o risco, ele tem que saber como está sendo tratado, tem que trabalhar isso. Quando eu vou numa área de conselho e pergunto como é que os riscos estão sendo gerenciados, como que os riscos primários estão sendo avaliados. E aí é onde, dependendo da resposta desse pessoal, é que eu sei se aquela cultura, se aquela consciência de risco está, de alguma forma, dentro do processo de gestão. Então, você tem esses dois momentos balizadores. A estrutura, o sistema, a forma como ele vai trabalhar todo esse processo de gestão de risco, depois toda a consciência e cultura de como é que eu faço isso. Porque qual é o grande perigo que nós temos? É de ter aquilo eu faço a gestão de risco para poder cobrir algo que é um requisito legal, ou porque a auditoria está me pedindo, mas eu nem sei o que está sendo falado lá. E para isso não adianta ter gestão de risco. Né? Gestão de risco, como eu falei, preciso de ação de gestão. Eu não preciso ter acuracidade na medição do risco. Tem processos que vão saber 3, 4 casas depois da vírgula do risco. Não preciso de nada disso. Eu preciso saber se o risco é 5 ou 6, porque o que me interessa é saber qual é a ação de gestão que eu estou tomando lá. Tem que ser simples, tem que ser rápido, tem que ser muito prático. Aí é onde entra a solução da Perini, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, é trazer essa simplicidade e essa praticidade para a operação. Agora, a cultura e a consciência é que vai dar maturidade para todo esse processo. Bacana, bacana. A gente está chegando aqui no nosso tempo. É isso mesmo, Rodrigo? Só me sinaliza sim ou não, se a gente vai fechar aqui, de fato, às 17h30. Poxa, mas a gente nem começou a falar. Eu pensei que estava só esquentando aqui. Pois é, não vou falar mais, né? Mas, assim, convido a todos que estão participando aqui, quem tiver, como o professor Pardini disse há pouco, quem tiver interesse em conhecer a solução, fica à vontade, só entrar no site da Perini e fazer uma solicitação. A gente tem total interesse em demonstrar a facilidade em utilizar a nossa ferramenta Perini GRC. Ok? Fiquem à vontade.
Eu tenho outras questões que estão aqui, pessoal, mas a gente, por limitação até mesmo da própria solução que a gente utiliza para fazer esse bate-papo, a gente tem que encerrar, né, às 15h30. Então, eu vou dizer para vocês que as questões que vocês mandaram e que não foram respondidas, que foram muitas aqui, eu vou fazer o quê? A gente vai selecionar essas perguntas e vamos responder e encaminhar por e-mail para todos vocês. Um outro item que citaram bastante aqui é se depois tem um certificado, que eu acho que o mais interessante é ter o conhecimento, mas se vai ter depois um certificado dessa palestra. Sim, a Perinit vai mandar para vocês um certificado nominal desse evento, dizendo da participação de vocês quanto a esse evento. E também vou deixar portas abertas aqui para que os participantes coloquem as suas ponderações finais e também coloquem os seus canais, né, o seu LinkedIn, a sua comunicação aí, tá bom? Então, todo mundo tem ali o espaço para colocar suas redes sociais. Aqui me faltou o nome, aí eu coloquei comunicação, né? Mas colocar suas redes sociais. Fiquem à vontade, pessoal. Já de antemão, né, vai que a ferramenta está aparecendo ali uma outra solução que o pessoal faz live, né, que deu tempo, eles mandam a gente embora. Acho que não vai acontecer, mas caso aconteça da gente ser interrompido, já agradeço a participação de todos. Não esqueçam de participar dos demais eventos, tá, do GRC Talks. Se eu não me engano, no dia de amanhã, que é o dia 5, vai ser o tema de auditoria, né? Vai ser a auditoria do mapeamento à mitigação das perdas, tá? É o tema de amanhã. Então, espero que todos participem e agradecendo aqui a participação do professor Eduardo Pardini, do Peter. Peter, prazer ter você aqui. Espero que você possa participar das demais. Clésio, gostei muito de saber que de última hora você se apertou e veio aqui participar com a gente. E, como eu já disse, né, eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Depois que o lançamento do livro tiver feito, se você quiser depois deixar o nome aí para a gente também, tenho total interesse em adquirir, tá? Já manda um autografado para mim, hein, Clésio? Já estou esperando. Opa, aqui. sim. Se não virar autografado, eu não quero, hein? Final de maio agora, hein? Bom, bacana. Pessoal, pode fazer as ponderações finais e depois disso a gente vai encerrar a transmissão. Quem é que faz? As ponderações que eu digo, na verdade, só não é a respeito do tema. Colocar então, aí... Rapidinho, então, né, para dar... primeiro de tudo, né, pessoal, muito legal estar nessa conversa aqui com o Clésio, com o Peter, com o Roberto, é muito bacana isso, é muito gratificante poder enviar um pouco, transmitir um pouco de conhecimento que é obtido na prática, conhecimento que é obtido na academia, né? Então isso é muito interessante. O que eu sempre falo é o seguinte: se eu não tenho gestão de risco, eu não tenho governança corporativa na sua estrutura e na sua consciência, na sua cultura. Tá? Eu preciso ter gerenciamento de risco para ter governança. Para que eu tenha um bom estruturado gerenciamento de risco, eu tenho que ter um bom sistema de controles internos. Ele é a base para tudo isso. E é muito importante que a gente busque a simplicidade. Eu sei que a simplicidade é difícil, não é simples ser simples, mas nós precisamos buscar isso, porque complexidade só traz custo para a organização. E nessa convergência das empresas ao mundo virtual, o que eu não posso ter é complexidade, já tem a complexidade da operação. Então, quando nós pensarmos em gerenciamento de risco, vamos pensar numa estrutura mais simples para que a gente possa tomar as ações antecipadas para que a gente possa mitigar a probabilidade ou então preparar planos de contingência para quando o evento acontece. É isso que é importante. Ter uma matriz de risco é só ter uma matriz de risco. Isso não é fazer gestão de risco. Muito obrigado aí por essa participação e espero ver os outros webinars durante todo esse período que vai existir o Talks.
Legal, pessoal. Acho que deixar assim os takeaways aqui, camiseta, aprender, transmitir, ensinar. Acho que um segundo takeaway aqui que eu levo, gratidão por aula com esses monstros aqui, Roberto, Clésio e o professor Pardini. E colocar dois riscos aqui para vocês, pessoal, para vocês guardarem para vocês aí, colocarem os seus controles. O primeiro risco, talvez importante aqui, é a gente não participar dos demais webinars. Então, a gente participar desses webinars, que é conhecimento. E o segundo risco é a gente se desconectar. Peter Demétrio, entre no LinkedIn, fiquem à vontade, façam isso, network é muito, muito importante. Então, coloquei dois riscos aqui, fiquem à vontade para estabelecerem seus devidos controles, cada um, de como mitigar esses riscos. Obrigado, pessoal. Já mandei a conexão, viu, Peter? Acabei de mandar ali. Excelente. Eu quero agradecer aí a Perinity, né, por estar desenvolvendo esse evento, que eu acho que é de suma importância para todos que trabalham, que têm interesse em se desenvolver na área de gestão de risco, né, e consequentemente levar isso para as organizações. Ao Roberto, ao Eduardo, ao Peter aqui também, uma conversa em alto nível. E também deixar aí as minhas redes sociais aí, é Clésio de Alcântara Santos, né? Pode pegar lá no LinkedIn, no Instagram. E é isso, pessoal. É sempre avançar com praticidade e alto desempenho. Parabéns mais uma vez a Perinity aí pela iniciativa. Bacana, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês. Vai ser sempre um prazer tê-los aqui nos nossos eventos. Eu vou deixar o meu recado final. Vai ser bem simples. É assim, ó, se você não sabe os objetivos da empresa, se você não sabe a missão da empresa, se você não sabe as estratégias que a empresa tem para cumprir os dois anteriores, e se você não tem conhecimento dos processos, fazer gestão de risco vai ficar difícil mesmo. Ok? Espero que tenha traduzido tudo isso em meia dúzia de palavras. Obrigado pela participação de todos e até amanhã no próximo GRC Talks. Obrigado, pessoal.